Boa noite a todos. Jesus nos abençoe nessa noite, como tem abençoado em todos os momentos da nossa existência. O tema da conversa que nós vamos ter nessa noite são as escolhas equivocadas, né? Nós temos escolhas, todos nós, né? Tem uma frase que todos vocês conhecem, que ela ficou muito famosa na mídia, depois do lançamento do... Desculpem. Lançamento do filme do Chico. Embora nenhum de nós possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Isso fala diretamente das escolhas que nós fazemos, né? Das decisões. Escolher é algo inevitável da vida, é uma coisa que te acontece em todos os momentos, em todas as circunstâncias, você tem que tomar decisões, você tem que escolher alguma coisa. E a grande, né, envolvimento das escolhas, a coisa mais desafiadora são as incertezas. Porque nós não temos certeza que as nossas escolhas elas serão 100% exitosas, como nós imaginamos muitas vezes. Mas às vezes elas são angustiantes. Porque mexe com perdas. Né? Todas as vezes que nós vamos escolher alguma coisa ou tomar decisão sobre algo que nós vamos fazer, nós naturalmente raciocinamos sobre as possibilidades que nós estamos abrindo mão em função das possibilidades que nós estamos assumindo. Esse processo, ele nunca é tão simples assim. Às vezes ele nos angustia, porque a escolha tem aspectos importantes, ela mexe com elementos da ética, da coragem, do livre-arbítrio especialmente, né? Da responsabilidade, tudo isso, esse bojo de coisas, esses pilares que envolvem uma escolha, responsabilidade, coragem, ética e liberdade, ela vamos dizer assim, é permeada em alguns momentos por uma angústia. Se eu fizesse uma pergunta aqui individual a cada um de vocês, se vocês já tiveram situações em que vocês se sentiram angustiados no momento de escolher, até em coisas aparentemente simples. Às vezes um evento em casa, uma festa de família, um aniversário, um casamento, alguma coisa que envolve, quantas vezes a gente fica pensando, nossa, mas eu sou amigo da Jane, mas eu também sou amigo do Amin, mas os dois não se dão bem, quem dos dois eu convido? E a gente fica angustiado em deixar um de fora porque são amigos e essa convivência entre os dois não são boas. Isso acontece no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no ambiente social, profissional, né, no ambiente corporativo. Quantas vezes nós temos essa angústia de fazer escolha, de tomar decisões? Porque também a incerteza do futuro, ela nos chama atenção e isso também nos angustia. Será que essa escolha é boa? E quando às vezes nós olhamos para os jovens e quando estão próximos da vida acadêmica e a escolha da profissão, muitas vezes permeada por um desejo dos pais, por uma aspiração paterna, ou às vezes permeada por condições de competitividade no mercado de trabalho, daquilo que é bom, e às vezes o jovem ele tem tantas possibilidades que ele se sente angustiado. Eu falo isso porque eu tenho filhos, e eles passaram por isso. Minha filha passou na UNB para um curso que ela queria, achava que seria o máximo, e no primeiro semestre do curso de enfermagem ela falou assim, pai, eu quero desistir. Mas por quê? Não, eu não quero isso não, eu quero outra coisa, né? E aí acabou cursando, fazendo vestibular novamente e iniciando o curso de psicologia, que era a paixão dela, depois foi descobrir. Mas são essas escolhas que a gente nunca tem certeza. Você já parou para pensar que as pequenas decisões que tomamos diariamente têm repercussões, às vezes, para toda a vida? Repercussões eternas. Essas decisões que nós tomamos, elas, num processo de cascateamento, elas vão se repercutindo. E nós nunca temos a certeza, não é? Não existe a questão da escolha perfeita. Não existe. Existe a circunstância que nos envolve naquele momento e as possibilidades dela ser uma coisa boa ou má. Ou dependendo da condição emocional que nós tomamos as atitudes, a escolha de Pedro, naquele momento em que Cristo estava sendo julgado ali, açoitado,
A escolha de Jesus, essa totalmente pensada, né? Mas as decisões tomadas em alguns momentos nós percebemos que elas são movidas por aspectos emocionais, onde muitas vezes, né, a emoção, a roubo, a imprecisão, ali, o desequilíbrio emocional, ele pode influir nessas possibilidades. Então, essas pequenas decisões que tomamos diariamente, elas têm um impacto muito grande no nosso futuro. Tem um conceito muito interessante que ele surgido na década de 1960 por um matemático, né, americano, Edward Lorenz. Ele faz um modelo matemático baseado nas previsões da atmosfera, né? E nesse processo, desse modelo que ele estrutura nas previsões atmosféricas, né, previsões de tempo, elas levaram um tempo muito grande para alcançar aquilo, porque dependia de elementos da matemática que precisavam ser desenvolvidos, como as equações não lineares. E só a partir daquele momento que já tinha... É engraçado isso, né? Porque é uma estrutura científica para alguém chegar a uma conclusão, e essa coisa acontece paulatinamente, onde a humanidade até então não tinha elementos para cálculo, e a partir do desenvolvimento desses cálculos de equações não lineares, ele desenvolveu um modelo matemático que baseia na borboleta de Lorentz. E o que isso diz? Tem até uma frase do Stephen Hawking, que falava assim: uma borboleta bate asas em Nova York, tem repercussões em Tóquio. Mas isso não é do Stephen Hawking, é do Lorentz. Porque exatamente alguma coisa que acontece ali num sistema complexo, que é super sensível, um acontecimento repercute em toda a atmosfera. E por isso, baseado nesse modelo, as previsões atmosféricas elas são limitadas. Você não faz para daqui de um ano, se faz para uma semana, 2 no máximo, né? O que os cálculos conseguem abrigar e prever. E essa história do efeito borboleta, vou dar um spoiler aqui para vocês, mas é um filme antigo, lançado em 2004, chamado Efeito Borboleta, estreado por Ashton Kutcher. E esse filme é interessante porque ele trata de um suspense psicológico que explora consequências imprevisíveis de alterar processos na nossa existência. Esse jovem, ele sofria, né? Muitos de vocês viram esse filme? Ele sofria problemas psicológicos. O filme ele trata de livre-arbítrio, de abusos, enfim, de uma série de coisas, e ele sofria de dores de cabeça e de problemas emocionais acerca da situação que ele estava naquele momento. E ele então descobre uma viagem de como viajar no tempo, né? De como viajar no tempo, e essa possibilidade de viagem no tempo, para ele, suscita uma esperança de que poderia alterar acontecimentos do passado, para que ele não sofresse no futuro as consequências do que ele estava sofrendo. São consequências imprevisíveis. É interessante que, ao tentar corrigir os traumas da juventude, da infância, alterando dados, eles tinham repercussões diferentes no futuro. Então, para cada cenário da existência que ele tinha, que conseguia retornar numa viagem ao tempo e pretendia que aquela decisão tomada naquele tempo repercutisse positivamente no futuro, ela tem acontecimentos que são cascateados de forma diferente. Mas eu aposto que... Eu já pensei, confesso. Eu acho que muitos de vocês também. Se eu pudesse voltar no passado, eu faria tudo diferente. Essa decisão não teria tomado. Porque nós questionamos as nossas escolhas e nós achamos que as repercussões dessas escolhas, elas trazem a dificuldade da nossa vida atual. Quando eu trouxe aqui a frase do Chico, vamos ler novamente para contextualizar, né? Embora nenhum de nós possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Não tem como você voltar atrás, como mostra, né, o vídeo do efeito borboleta, de você consertar o que aconteceu e mudar as repercussões desse acontecimento no nosso futuro. Mas tem como nós analisarmos as decisões que nós tomamos no passado e melhorar a partir de agora. E essa frase do Chico eu acho fantástica, né? Porque na profundidade do que ele fala é que o nosso passado pertence ao passado. Só que muitas vezes nós nos alimentamos desse passado, dessas imprecisões, desse sofrimento, e nós o mantemos vivos
ancorados a um sofrimento passado, remoendo aquele sofrimento, remoendo aqueles acontecimentos, e, sobretudo, nos culpando profundamente acerca das decisões que nós tomamos, que foram equivocadas. Por que eu tomei essa decisão? Por que eu fiz isso? E aquele arrependimento que repercute no nosso coração e, sobretudo, na nossa alma, nos deixando doentes. Quantos sofrimentos íntimos nós conhecemos de pessoas que no meio da noite, durante o dia, durante toda uma vida, remoem esses sofrimentos, né? Querendo que mudasse os efeitos, as alternativas, as possibilidades. Né? Quando nós fazemos uma escolha, não é sobre fazer a melhor escolha. Não é sobre isso. É sobre aprendizado. É sobre crescimento. Eu falei que vocês que aspectos importantes da nossa escolha, eles são responsabilidade, coragem, ética e liberdade. Responsabilidade porque escolher implica em assumir consequências. Ainda que seja uma escolha simples, ela tem consequências e tem repercussões. E a gente tenta voltar ao passado para mudar assim, mas eu acho que o resultado seria outro. E nem sempre, quando o filme mostra isso, ele muda uma coisa achando que o resultado seria outro, e ele traz repercussões que são extremamente desagradáveis. Né? Coragem, porque envolve lidar com o medo da perda. Quando nós assumimos uma decisão, nós obrigatoriamente estamos abrindo mão de outros aspectos, de outras possibilidades, de outras escolhas. Mas nós temos condições de ver quais seriam as possibilidades, as repercussões que aquela decisão tomaria, o que ela causaria, perdoe-me. Por isso que o momento de escolha, quando Jesus nos ensina a vigiar e orar, é sobre as atitudes, é sobre as decisões que nós vamos tomar. Onde está o teu tesouro, ali está teu coração. Porque se o teu tesouro, naquele momento, ele está repleto de equívocos, desejos, de imprecisões, de aspectos emocionais, significa que o teu coração ele está conturbado. E naquele momento não é o melhor momento para a decisão. Eu tinha um amigo que atendia, chefiava uma equipe de atendimento ao público, e ele recebia, às vezes, além das reclamações naturalmente usuais que aconteciam pelos sistemas que alimentavam aquela plataforma, ele recebia cartas, né? O cidadão que não conseguia se comunicar através da tecnologia, mandava uma carta endereçada e tal, aquele ia para a ouvidoria, ela mandava para ele, e às vezes a carta era desaforada, extremamente desaforada, enfim, denegrindo a instituição, os funcionários, uma série de coisas. Ele pegava aquela carta e dizia, e aí? Eu guardava. E aí? Na outra semana eu olhava novamente, não tenho condições de responder. E só respondia aquilo depois de 2, 3 semanas, mas ele estava calmo. Então, as decisões, muitas vezes, que nós tomamos em estados alterados de emoção, ela tem repercussões. Mas, às vezes, a gente está numa condição mais tranquila. Ainda assim, as possibilidades e as imprecisões, as incertezas, elas permeiam esse momento de dificuldade. Então, a ética é o elemento fundamental porque ela exige moralidade. E o Livro dos Espíritos, na parte 3ª, vem nos falar exatamente disso, né? Depende da capacidade de escolher entre o certo e o errado. Essa é a ética. E nós temos condições de fazer, de aquilatar essa condição. Por quê? Nós que viemos, a maioria que vem de outras religiões, aqueles de berço espírita, já tem uma construção estruturada de um sensor interno que imaginamos que já é uma construção mais forte. Por quê? Todos nós construímos esse tal desse sensor interno. E essa construção, ela é baseada em aspectos informacionais. São as informações que você recebe dos seus pais no processo educativo, são as informações que você recebe de um contexto político, social, de época, ou do momento em que você está vivendo.
São as informações que você recebeu dos seus primeiros professores, do sacerdote da religião que você pertenceu, do médico de família, do grupo social que você convive e da encarnação passada. Esses que você carrega cristalizados, equivocados, porque nós cristalizamos no nosso psiquismo muitos clichês sociais. Acerca de preconceitos, de crenças limitantes que são construídas. Porque todos nós aprendemos o seguinte: dinheiro não cai do céu, você tem que trabalhar, quem madruga Deus ajuda. Então tem uma série de clichês, de ditados, que não permitem muitas vezes que nós não possamos construir a nossa realidade pessoal. Porque ela fica engessada, baseada em conceitos que são impostos. Mas eu sempre soube que eu era diferente. Mas você sabia que eu era diferente? Não, porque eu me fiz demonstrar que eu era diferente. Eu me estruturei em crenças limitantes que eu assimilei. Eu tenho medo. Eu tenho medo de amar. Eu tenho medo de decepcionar. Eu tenho medo de acharem que eu não sou capaz. Eu tenho medo de dividir com ele uma tarefa porque eu acho que ele faz melhor do que eu. Mas Jesus fala disso. Ele fala desse medo que nós temos. E todos vocês conhecem e sabem precisamente onde ele falou disso. E foi uma parábola. Vocês imaginam qual? Conseguem arriscar? Você tem medo? Tem medo de errar? Nós temos medo de errar. Nós temos medo de nos expor. Eu sempre soube que eu era diferente. E aí, quando você se encontrou, depois já de adulto, depois que eu fui fazer aquele curso, lá abri mão de tudo, que eu me encontrei. Quando Jesus vem falar da parábola dos talentos, ele fala sobre a distribuição dos talentos, de 5 talentos para um, né? 2 talentos para o outro, e 1 talento apenas. E ele distribuiu esses talentos de forma desigual, porque a quantidade está numa relação diretamente proporcional à capacidade de carregar. Eu gosto dessa frase dele quando ele diz: o pai não coloca fardos pesados em ombros leves. Imagina se ele desse esses 5 talentos para mim, eu não ia ter condições de. Então ele deu para alguém capacitado o suficiente para administrar. Porque ele escolheu uma graduação espiritual proporcional à responsabilidade. E na medida que ele olhava, ele distribuía. Isso é uma relação de confiança. Mas a relação de confiança, ela pressupõe uma análise. E a relação de análise, ela pressupõe uma prestação de contas. São etapas do processo, e ele faz isso ao final. E ao final, na prestação de conta, ele sabia, senhor, né? E ele recebe ali os outros que multiplicaram os talentos, e o último que recebeu um talento falou: eu escondi porque eu tinha medo. Porque tu semeias, tu colhes onde não semeaste. E ele começa a dizer assim: mas é o medo. Isso é uma crença limitante. Nós, espíritas, nós, humanidade, temos que construir crenças capacitantes, e elas são baseadas em decisões, não aquelas que são impostas para nós, mas uma realidade que nós podemos construir, que nós temos condições sim. Por todos esses medos que ele tinha, e que simboliza uma sociedade, pessoas, famílias, que têm medo de tomar decisões e escondem os seus talentos. Porque nos achamos incapazes, porque temos medo de errar, porque temos medo de amar, porque temos medo de ser decepcionados, porque temos medo de ser amados, porque temos medo de assumir responsabilidade, porque temos medo de nos equivocar. E quantos medos nós temos? Essa variação de insegurança e das decisões que nós tomamos, muitas vezes equivocadas, porque nós não exercitamos a nossa liberdade, que é um outro elemento da escolha, que é a capacidade e a noção de individualidade e determinação. O acerto é o julgamento que nós fazemos da decisão que nós tomamos.
depois de uma escolha, avaliando se ela foi boa ou mal, mas nem sempre, tão rapidamente, a gente tem condições de avaliar essa escolha, não é verdade? A gente muitas vezes vai fazer essa análise anos depois, e aí vem aquele arrependimento, ou vem aquela satisfação e aquela certeza, nossa, você foi a melhor decisão da minha vida. Quantas vezes nós já olhamos para quem está conosco, dividindo a existência na condição afetiva, e diz, você foi a melhor escolha que eu pude fazer. Mas se ele tinha certeza, ou ela tinha, ou ele, naquele momento, que seria a melhor escolha, havia incerteza, haviam muitas. E às vezes a gente escolhe equivocadamente, nos decepcionamos, e o medo, então, nós escondemos o talento. A vida não é sobre acertar sempre, eu até fiz essa anotação, mas sobre aprender a escolher com consciência e a lidar com as consequências. Sejam elas boas ou ruins, o amadurecimento vem sobretudo com a capacidade de refletir sobre as escolhas passadas e ajustar o rumo para o futuro. Vocês lembram da frase do início? Né? E ele sabia isso, o Chico tinha certeza, porque ele lidava e fazia acolhimento de corações sofridos, de escolhas equivocadas. Não tem como nós retornarmos ao passado e corrigirmos a sequência de acontecimentos que se deram. Mas tem que nós fazermos uma análise, reestruturar esse processo. Todos somos espíritos em evolução sujeitos a erros. Todos. Nós podemos tomar decisão. Necessariamente nós temos que sofrer? Não. Essa história de, porque nós temos que passar pelo sofrimento para a gente chegar na elevação. É o livre-arbítrio, é a nossa capacidade de escolher, é a nossa possibilidade. E depende como nós fazemos essa escolha, não é sobre a escolha perfeita. E aí nós temos que ter aquela condição de analisar o momento. Não há erro sem aprendizado, nem escolha sem consequência. Sejam elas boas ou ruins. Mas tanto a boa escolha quanto a má escolha, ela vai nos trazer aprendizado. Porque ela sempre tem repercussões que vão se cascateando, né? E nós vivemos num planeta onde a principal característica é a transitoriedade. Tudo é transitório. Não existe uma relação perene, eterna, de uma decisão que nós tomamos e que ela vai trazer eternamente felicidade. Vai ter momentos de dificuldade. Não é verdade? O livre-arbítrio para as nossas decisões, para a nossa capacidade como indivíduos, fazer escolha, tomar decisões de forma autônoma, acontece sem ser naturalmente determinado por condições externas ou por condições internas. E a gente às vezes passa um tempo imenso esperando aquela decisão externa. Somos influenciados por acontecimentos internos e externos, somos por situações familiares, condições e contextos, por circunstâncias, mas necessariamente ela não está estruturada no acontecimento externo, numa condição interna para essa decisão acontecer, para o uso do livre-arbítrio se manifestar. Senão, o Pai nos daria esse livre-arbítrio de forma engessada, né? Que ele estaria limitado ou condicionado a acontecimentos para que a gente pudesse tomar decisão e aí não haveria mérito nem evolução. Eu teria sempre uma muleta, eu necessitaria sempre de alguma coisa para eu evoluir. E a capacidade de escolher não é sobre fazer a melhor escolha, é sobre aprendizado. Quantas vezes nós erramos em encarnações passadas e até nessa? Mas quantos aprendizados nós extraímos desses acontecimentos e nós reconstruímos a nossa existência e, sobretudo, nós podemos auxiliar aqueles que estão conosco, como os nossos filhos, as pessoas que dividem a vida conosco, na orientação, na condução, na correção de trajetória. Né? Às vezes uma decisão, essa escolha, eu quero ir, por exemplo, para Fortaleza e eu pego no sentido inverso ali, assim, nossa, mas esse aqui não é o melhor caminho, mas eu botei o GPS.
E eu tenho que fazer essa correção. Então, quantas vezes eu tenho que corrigir esse GPS do meu espírito nos processos de desenvolvimento? Eu costumo dizer que nós somos como flechas atiradas ao alvo. Só que nós somos seduzidos por possibilidades diversas. E às vezes nós saímos da nossa trajetória por essas seduções. E elas desvirtuam a nossa trajetória. E muitas vezes a dor, como elemento pedagógico, ela nos conduz de retorno à nossa trajetória. E aquela decisão que foi equivocada, ela passa a ser repensada. É quando nós aprendemos da eternidade. Vocês sabem o que é aprender para a eternidade? Nós passamos por uma situação, cometemos um erro e falamos assim, eu nunca mais vou cometer isso não, eu sou espírita, eu já aprendi bastante. Passam-se alguns anos, alguns meses até, e a gente comete o mesmo erro. Significa que eu não aprendi. Quando eu aprendo realmente, é para a eternidade. Eu posso ter 200 encarnações e ser submetido a um mesmo cenário, a uma mesma circunstância, e eu não erro mais. E a partir dali, sim, eu estruturei um aprendizado. E muitas coisas nós vamos aprendendo assim, daquela ressaca moral, né? Nossa, mas eu tantos anos no espiritismo já cometi a mesma besteira, ainda me desequilibrei da mesma forma. Né? São os nossos talentos e a gente vai construindo essas crenças. Né? Nem sempre nós fazemos as melhores escolhas. Na questão 120 do Livro dos Espíritos, ele fala que pela fileira do mal, quer dizer, pela prova é que o espírito, tendo livre-arbítrio, deve passar para chegar ao bem. Ou seja, o erro não é um castigo. Pelo meu livre-arbítrio, eu podia ter feito a melhor escolha. Eu pego os meus filhos e vejo a capacidade de escolha dele. Um é mais focado, o outro é mais disperso. Um tem capacidade de tomar decisões mais estruturada porque é mais sensato, o outro é mais emocional, mais disruptivo, mais ligado a externalidades, e se preocupa com as possibilidades e muitas vezes, vamos dizer assim, seduzido por possibilidades e aí quebra a cara, mas a gente também já foi assim. Que a gente veste essa armadura, né? Essa couraça de invulnerabilidade, mas no fundo nós temos as nossas vulnerabilidades, né? O erro não é castigo. Imagine, quando a gente pega o Livro dos Espíritos e pega os atributos de Deus, todos eles citados são de perfeição infinita. Se eu imagino alguém perfeito infinitamente sobre todos os aspectos, por que, paradoxalmente, eu posso considerar que esse ser perfeito estaria me castigando? Eu estou retirando um atributo de Deus, porque eu me equivoquei e ele está me castigando. Não é essa estrutura que fizeram da família inicial? Que Deus castigou, retirando possibilidades, retirando a imortalidade do corpo físico, retirando o paraíso que era material. Tudo que era material foi tomado. Se eu retirar qualquer atributo de Deus, ele deixa de ser Deus, ele passa a ser outra coisa qualquer. Então não é Deus que nos castiga, porque o erro, né? O erro não é castigo, mas é um instrumento pedagógico. Deus permite a liberdade para que nós possamos aprender a evoluir. Por isso a frase de Jesus, Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. E eu falei assim, mas o que eu estou passando nessa encarnação, eu tenho certeza que foi na encarnação anterior, eu fiz alguma coisa errada. O que você está passando nessa encarnação, muito provavelmente pode ser de 7, 5, 6 encarnações atrás. Mas só agora você adquiriu musculatura moral e musculatura espiritual para conseguir carregar o fardo de 7 encarnações atrás. Porque Deus tem paciência eterna. Assim, 1 milhão de anos. Se a gente pegar a equação do Einstein, lá 2 variáveis são absolutas: espaço e tempo. Mas na equação divina do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento,
A variável se chama eternidade. E ela é totalmente diferente, porque o tempo não é limitado na estrutura que a ciência ou a física nos ensina. Então, a eternidade, Deus espera até que nós tomemos essa musculatura moral, essa musculatura espiritual. Aí sim é o momento da prova ou da expiação acontecer. Eu não posso pegar uma criança de 5 anos e colocar um saco de 60 quilos na cabeça dela e pedir para carregar, porque ele não tem condições. Ele não sabe nem por que está carregando aquilo. É o papel da consciência, da vontade. O livre-arbítrio está... Deu tempo aqui, né, gente? O livre-arbítrio, ele está intimamente ligado à nossa consciência e à nossa vontade. Intimamente. Eu quero fazer. Né? A consciência nos permite refletir sobre as nossas ações. Mas a vontade é o motor que impulsiona tomar as decisões. Às vezes eu até fico pensando em fazer, mas não tenho aquela vontade, né, de tomar a decisão ou de escolher aquela. A gente se acomoda muito em zonas de conforto, ou as crenças que eu falei, limitantes, elas nos impedem de colocar esse talento em evidência, de exercer esse talento, de tentar multiplicar. Quando o Espírito Irmão X faz uma crônica acerca da parábola dos talentos, ele coloca que aquele que recebeu o único talento, esse talento simbolizava a dor, enquanto o outro simbolizava poder, inteligência, habilidades variadas. Aquele que recebeu o único talento, o talento se chamava dor. Está lá em Instância da Vida, ou está em Luz Acima, porque ele faz 2 crônicas diferentes sobre o mesmo tema. E quantas vezes nós transformamos a dor, o sofrimento, em possibilidades grandiosas? Né? Existe a dor crescimento, a dor evolução, existe a dor lamentação. Todas as vezes que nós nos afastamos da dor evolução, da dor crescimento, nós ficamos presos às dores lamentações. Aí você pega a história dos nossos pais. Parentes que andaram, muitas vezes, acordavam 5 horas da manhã e dormia às 3, 5 horas para a escola, para a faculdade, trabalhava até tarde da noite para conseguir fazer uma faculdade, para conseguir colocar as condições que nós temos hoje. Ou até mesmo você mesmo pode ter essa história na sua vida, do sacrifício que você fez para construir, de quantas coisas você abriu mão para construir um projeto de vida, fazer o curso que você queria. Foi uma decisão, né? Em que você teve que abrir mão de muitas coisas e optou. Essa é a dor crescimento. Porque tem um sofrimento ali. E esse sofrimento é duro, né? Nós conhecemos histórias assim dentro das nossas famílias, às vezes com os nossos pais, com nós próprios. Mas todas as vezes que nós nos afastamos e tomamos uma decisão de postergar, isso eu não dou conta, é muito pesado, não tenho condições, aí nós ficamos nas dores e lamentações. E aí vem o arrependimento da escolha. Ou da coragem, não é por isso que a escolha está fundamentada na coragem, na ética, na liberdade, que é o papel da consciência e da vontade, né? Educação em valores pessoais, contexto social e cultural, são elementos que influenciam diretamente. O livre-arbítrio, gente, ele não ocorre no vácuo. Não acontece no vácuo. A utilização do nosso livre-arbítrio não é no vácuo, como a gente coloca no espaço e entendemos que no vácuo não tem nada, mas tem, né? Os espíritos ensinam isso. Onde você acha que não tem nada, tem muita coisa que seus olhos não veem, nem aparelhos conseguem encontrar.
Mas o conceito de vácuo, nós vamos dizer assim, dentro do que a gente conhece, elas são influenciadas por uma série de fatores. Fechando ali, né? A educação e valores pessoais, o que nós aprendemos, eu não falei para você do sensor interno que nós construímos? Só que esse sensor interno, eu falei há pouco, retomando, ele é construído muitas vezes com informações equivocadas. Eu falei que era baseado em informações de contextos familiares, de médico, de professor e da vida passada. E nós cristalizamos esses valores equivocados, a ponto de a gente chegar a externar verbalmente, né, nos preconceitos que nós ainda colocamos, ou que a sociedade ainda coloca, né? Então, essa reconstrução, de substituição, desconstrução desses valores equivocados que estruturam o nosso psiquismo e que o Espiritismo vem remover e fazer uma nova proposta, né? Muitas vezes, da educação em valores pessoais, do que nós aprendemos ao longo da nossa vida, do contexto social e cultural, as normas, as expectativas, a sociedade em que vivemos, elas podem nos pressionar a tomar decisões. Aqui, às vezes, aquele status quo que eu quero manter, ele me pressiona a tomar decisões. Por isso, a decisão, quando a filosofia estrutura a questão da escolha do livre-arbítrio, especialmente com Immanuel Kant, a questão da ética é fundamental, porque se a decisão é boa ou ruim. E aí é o aspecto moral da escolha. Mas o Espiritismo também nos ensina isso. O aspecto moral da escolha. Se a gente soubesse dizer o não com mais facilidade, quantas coisas nós teríamos evitado? Quantos sabores, né? E a gente quer agradar, não, mas é tão difícil dizer não. Até para o filho, até porque ele nos coloca numa condição de culpa. Mas pai, fulaninho vai, fulaninha vai, por que eu não posso ir? E a gente se sente culpado. Ah, vai todo mundo, todos os amiguinhos. E aí o pai cede. E esse ceder é uma escolha, é uma decisão fundamentada em um elemento externo. Ou em um elemento interno também, que é a culpa. E o não resolve muitas coisas, né? Ou evita muitas coisas, né? As emoções, o estado mental das nossas escolhas, né? Momentos de estresse, de alegria. Ah, eu estou extremamente feliz. Está todo mundo feliz, então eu vou comprar uma viagem para a Europa. Nossa, vou lá, está toda aquela festa. Depois vem a conta no cartão de crédito. E eu tenho que pagar. Uma coisa simples, não é? Mas que foi afetado por um estado emocional. Estava empolgado e no embalo do grupo. Mas isso acontece muito mais do que a gente imagina. As crenças e experiências passadas, nossas vivências anteriores, elas criam padrões de comportamento. Porque o ensino espírita ele vem tratado do necessário e do supérfluo, e às vezes a gente nem lembra desse capítulo. Aí vamos estudar o necessário e o supérfluo, nossa. Não significa que eu tenho que ter uma vida franciscana. Uma vez alguém me perguntou numa palestra se era proibido o espírita ficar rico. Proibido o espírita ficar rico? De forma nenhuma. A lei do progresso te permite alcançar. Você deve buscar, sim, elementos que dê conforto, tanto material, familiar. O que está errado é você direcionar todos os seus esforços para o aspecto material e abrir mão dos valores que estão em construção. Se você conseguir contornar esses dois aspectos, a prova da riqueza é mais dura que tem. Muitas vezes nós nos equivocamos, que ela chega a ser mais dura que a prova da pobreza. As consequências naturais das nossas escolhas. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Muito dos males, capítulo 5, item 7. Muito dos males que afligem o homem são consequências naturais do seu caráter e da sua conduta, são das decisões. E quando Kardec, no capítulo 5, fala que os males dessa existência promanam de duas fontes,
dessa vida e da vida passada, significa que as decisões, as escolhas que nós tomamos, elas têm repercussões em curto, médio e longo prazo na nossa existência física. Aí eu retorno naqueles pilares, né, da escolha: liberdade, ética, coragem. Na questão 258, eu pedi 20, né? Na questão 258, Kardec... Nossa, perdi. 258. Escolha das provas. Quando na erreticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Os espíritos respondem diretamente: ele próprio escolhe o gênero das provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Gente, quando a gente fala de provas escolhidas no plano espiritual, do ponto de vista macro, não significa que o Karen deixou uma escada aqui, estavam destelhando o telhado, e eu passei por baixo da escada, caiu uma telha. Não, estava no teu planejamento reencarnatório. Não, foi o abuso que eu tive de passar por um local inapropriado. Então a gente não pode terceirizar todos os acontecimentos para a espiritualidade ou para a reencarnação. Ah, porque eu estou sofrendo porque Deus está me punindo da encarnação passada. Não é possível. Mas eu gosto também de dizer: eu errei porque eu estou sendo obsidiado. Então terceirizo para o obsessor. Estou terceirizando os meus problemas para terceiro, quando na verdade são as escolhas e atitudes que eu tomo, as decisões. Mas Kardec não fica satisfeito, ele desdobra essa questão na 258A. E ele coloca um elemento que é fundamental nas crenças populares. Não é Deus, então, que ele impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade dos seus atos, das consequências que estes tiveram. Nada lhe estorva o futuro. Aberto, se lhe acham assim, o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, resta-lhe a consolação de que nem tudo se lhe acabou, que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Demais, cumpre se distinga que é obra da vontade de Deus do que é a do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós que o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele expordes por haverdes visto nisso um meio de progredires, e Deus permitiu. Ou seja, vontade e livre-arbítrio estão intimamente ligados à nossa consciência. E a gente então... Oi? Alguém falou alguma coisa? Não. Perdão. Então o sofrimento não é punição, mas é um convite à reflexão e à mudança. Deus não está nos castigando, a gente vai ter que analisar o que nós fizemos. Cada experiência dolorosa nos convida a escolher de forma mais consciente o futuro. E esse é o papel da reencarnação, como diz aqui a questão 258. Ele mesmo escolhe os gêneros da prova. A reencarnação é uma oportunidade misericordiosa para corrigirmos os erros do passado. Eu gosto muito da frase de André Luiz, quando ele diz: Deus a ninguém castiga e a ninguém perdoa. Perdoa no sentido de apagar a falta. Não tem como eu passar uma borracha, voltar no passado e tentar mudar aquele acontecimento. Ele aconteceu. Ele tem repercussões. É a frase do Chico, do início. Deus nos dá a oportunidade de retornarmos à carne, ao corpo material, ao planeta, e fazermos novamente aquilo que foi mal feito, de reescrevermos essa história. Emmanuel tem uma frase que ele diz: a cada dia Deus nos concede uma página de vida nova no livro do tempo. Essa página está totalmente em branco.
O que colocares nela correrá inteiramente pela tua conta. Então, quando eu passo aqui nessa via, nessa avenida, que é limitada na velocidade de 60 km ou 50, eu passo a 80, a lei vai me apenar. Não é o legislador, o juiz, o chefe do Detran, não, é a lei. E ela existe para nortear os comportamentos. Assim são as leis morais. Né? Não há queda definitiva, sempre há chance de recomeçar. A gente tem um exemplo na obra Nosso Lar, que são as escolhas materialistas e egoístas de André Luiz. Né? Que repercutem no desencarne, extremamente conturbado, e num sofrimento imenso no mundo espiritual. E ele estava tão apegado a isso, que mesmo recuperado, ele vai procurar o ministro Clarence e pedir um emprego, mas você não quer um emprego, você quer o status do que você tinha quando estava encarnado, com um consultório cheio de gente. Você tem que entender, primeiro, curar essa criança interna que está dentro de nós, apegada aos erros, ancorada ao sofrimento. Nós consumimos esse sofrimento das nossas escolhas, se elas forem equivocadas, e nós passamos a vida inteira acorrentados a escolhas equivocadas que fizemos. É hora de nós nos libertarmos disso. Elas são aprendizado, passaram, não tem mais como a gente retornar e apagar o que foi feito. Mas tem sim como nós recomeçarmos a partir daí uma nova trajetória. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos conduza de retorno aos nossos lares na sua paz.